Intemperismo físico nos desertos, variações de tempo, de temperatura ao longo do dia causam a expansão e contração térmica dos materiais rochosos. O que isso significa? Lembra que de dia é muito quente e de noite é muito frio, né? Tem essa variação. Por que isso acontece? Pela propriedade da areia de liberar o calor muito fácil. Então, quando tem luz solar, ela tá ali recebendo aquele calor nessa sua camada superficial e a temperatura está alta. Quando é à noite, que não tem mais luz solar, ela libera toda a luz luz solar, todo o calor que ela recebeu durante o dia, e aí a diminuição da temperatura. E essa variação de temperatura, né, frio, quente, ocasiona essa contração aí dos materiais existentes, né, naquela região. Crescimento de raízes causa a quebra também da rocha. Lembra daquela árvore que foi plantada na calçada ou em casas, que ela acaba rachando, né? Quebrando. Ela vai procurando, a raiz vai procurando no subsolo a água, vai procurando ali coisas básicas para a sua sobrevivência. Então, temperismo aí é um exemplo de intemperismo biológico. E o intemperismo químico? Quando fala químico, vai predominar o agente químico, ou seja, a água e a dissolução que essa água vai gerar. Agulha de Cleópatra. Essa agulha ela passou 35 séculos no Egito, linda, maravilhosa, sem nenhum defeito. Pegaram, né, roubaram, sei lá o que foi, doaram e passaram 75 anos apenas em Nova York. E aí ela foi perdendo seus desenhos, foi perdendo as suas características. Por que isso aconteceu? Passou 35 anos no Egito e não aconteceu nada. Porque em Nova York tem um clima mais frio, então tem contato maior com a umidade. Já no Egito ela não tinha esse contato, então a umidade vai gerar o intemperismo, que vai gerar a dissolução aí desse material que gerou aí nessa agulha de Cleópatra. Então, os fatores, né, que controlam, já falei para vocês, vamos falar um pouquinho sobre cada um agora. Material parental, que é o de origem. Gente, olha, por que tem uma estrutura menor embaixo e maior em cima? Justamente pelo material de origem. Se a rocha de cima for ígnea e a de baixo for sedimentar, então a sedimentar vai ser mais intemperizada do que a ígnea. Então, de acordo com a rocha de origem, de acordo com o relevo de origem, aquela formação vai ser feita de forma diferenciada. Clima. Fatores que controlam o clima. Pessoal, precipitação e temperatura vai acelerar as reações químicas e vai aumentar, eu coloquei o I aí que é para destacar, a evaporação. Então, se eu tenho um clima que chove muito e tem alta temperatura, ele é positivo para a formação de um solo de tamanho, de um solo grande. Como assim, né? Que a gente chama de solo profundo. Chove muito, se chove muito, vai evaporar muito. A temperatura é alta, isso vai movimentar as reações químicas. Então, ali a matéria orgânica que está naquele espaço, os minerais que vão ser quebrados, e isso tudo vai contribuir para a formação de um solo profundo. Vamos ver nas questões mais na frente. Olha aqui, para a gente entender essa questão do solo. Que tipo de bioma é esse? A gente já viu, né? Tipo, é tipo guarda-chuva, né? Ou não?
esse é o bioma das araucárias. Está em clima frio. Se é clima frio, o solo é o quê? Profundo. Porque aqui, ó, já foi intemperizado, já foi modificado. Teve a ação aí, né, de diversos agentes para a formação desse solo. Aqui é material parental. Ó, o material parental aqui já está bem maior e o solo é pequeno. A gente chama de solo raso. Que tipo de clima é esse? Árido, porque chove pouco. Se chove pouco, tem pouca água. E a água é o que vai movimentar aí essas reações químicas. Então, resumindo, tem água, solo é profundo. Não tem água, solo é raso. Então, grave isso aí. Coloca aí, escreve aí. Não tem água, solo raso. Tem água, solo é profundo. Chove, solo profundo. Não chove, solo raso. E aí, vamos compreender essa imagem que caiu no Enem. Questão aí de nível difícil. Ó, ele vem aqui, ele mistura clima com solo, né? Faz uma associação. Significa que aqui é um solo raso e aqui é um solo profundo, certo? Aí em cima tem os biomas. Floresta tropical, tem uma precipitação alta. Esse azul é a precipitação. Esse vermelho é a temperatura. E aí esse lilás é a evaporação. Pessoal, qual é o clima que vocês estão vendo aí que tem um solo profundo? Bateu de cara, floresta tropical, não. Bem aqui, floresta tropical, eu sei que tem um solo profundo. Por que a floresta tropical tem um solo profundo? Lembra? Se chove, solo profundo. Chove? Chove. Aí vamos para cá. Vamos para o deserto. Deserto e semi-deserto. Chove? Não chove, né? Então, o solo é o quê? Raso. Tá vendo o solo raso? Sim, ó. Não tô vendo. Solo, só um pouquinho aí nessas camadas, né? Só uma camada aí. Tundra. Tundra. Clima frio. Chove. Você tem que se perguntar. Chove? Pouco. Chove pouco. Porque aqui é nas áreas polares. Então, o solo é o quê? Raso. Cuidado. Ah, clima frio, chove. Não, calma, nem sempre. Tá? Então, você tem que analisar aí cada região. E aí, faz o gráfico também da temperatura. Temperatura alta, modifica, ocasiona as reações e facilita a formação de solos profundos. Então, climas úmidos e quentes predomina que tipo de intemperismo? Intemperismo químico. Por quê? Porque quem predominou foi a ação da água. Ok? Se for clima quente e úmido, predomina intemperismo físico. E se for climas secos, como por exemplo o nosso semiárido nordestino, vai predominar aqui temperismo físico, né? Justamente porque o que quebra a rocha é o calor, é a dilatação do material, não tem água. Então, o que faz aquelas rochas lá se quebrarem? É o aumento e a diminuição da temperatura, como a gente viu na imagem inicial. E aí, nós temos as zonas climáticas da Terra, né? Só para a gente facilitar aí a questão, para a gente lembrar. Então, a zona tropical é essa zona que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, essa vermelha. Zona temperada do norte e do sul, que fica entre os trópicos e a zona polar. E por último, a zona polar. Para quem não lembrava, essas são as zonas climáticas da Terra, que ajudaria aí nas questões, né, nas florestas tropical, ok? No caso, ficaria na zona tropical. Vamos para a questão do Enem. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas do espaço geográfico. Aí tem uma imagem linda, analisaram. E aí vamos analisar aqui. Ela já veio modificada, não veio igual aquela questão lá do livro, né? Então, se você for lá, tem o nome modificado, porque é preto e branco, então não tinha como fazer aquela diferenciação. Só que ele trouxe, né, ó, zona inalterada, rocha inalterada,
rocha pouco alterada. Significa que isso aqui é a rocha-mãe. Então, aqui, tudo isso é a rocha-mãe. Lá em cima eu trouxe os biomas e a mesma coisa. Aí fica difícil para você entender aqui temperatura e tal, e pluviometria, né? Ficou um pouquinho mais complicado. Vai que você não entendeu que isso aqui era a temperatura. Como você iria identificar essa questão? Você ia ficar só na parte dos climas, né? E em relação ao tipo de solo nesse clima. E aí você entenderia a questão da precipitação. Ó, o gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação do solo. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas de clima temperado ocorre alta pluviosidade e grande profundidade dos solos. Aí você vem aqui. É no clima temperado, pessoal, que há grande profundidade do solo, floresta tropical. Então, não é no temperado, e sim no tropical. B. Tropicais ocorrem menor pluviosidade. Floresta tropical lembra de floresta amazônica. A floresta amazônica é a menor pluviosidade? Não, né, pessoal? Maior pluviosidade. Então, por isso que deixei o item incorreto. Também é maior profundidade dos solos, não menor. C. Latitudes em torno de 30 graus ocorrem as maiores profundidades de solo, visto que há maior umidade. Aí você tinha que vir aqui, ó, lembrar em torno de 30 graus aproximadamente, são as que têm maior profundidade? Não, quanto mais próximo da zona do Equador, maior seria essa profundidade do solo, porque teria maior temperatura e essa temperatura movimentaria e modificaria aí as reações químicas, ok? Em torno de 30 graus, visto que há maior umidade, não, sim nas zonas próximas à linha aí do Equador. D. Tropicais, a profundidade do solo é menor, o que evidencia o intemperismo químico da água sobre as rochas. Nos tropicais, a profundidade do solo é o quê? Maior, certo? Que evidencia maior intemperismo químico, porque nas áreas tropicais tem muita água, então é maior intemperismo químico, por isso que está incorreto. E o E, de menor latitude, ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos. Aí lembra o que é latitude? Você volta aqui na imagem. Latitude é de 0 a 90 graus. Então, de menores latitudes é 0 graus. 0 grau é aqui na linha do Equador. Então, ela tem a menor latitude quando tiver 0 graus. Cada linha dessa representa 1 grau. 0, 30, 60, 90. Mais ou menos assim. Então, 0 graus é as menores latitudes. É nas menores latitudes que tem maior precipitação? Isso mesmo. E ele fala também maior profundidade dos solos. Olha aí, lembra? Olha aqui para a imagem, olha um desses itens aqui que está na área dessa 0 graus de menores latitudes, floresta tropical, e ela tem solos profundos. Qual seria que o item distrator? Distrator seria o C. De latitudes em torno de 30 graus ocorrem as maiores profundidades do solo, visto que há maior umidade, certo? Por que esse seria aí o distrator? Porque é o que mais se aproxima, né? Ainda está dentro da zona tropical. Ele não deixa de estar correto, não deixa de ser uma área que tem alto índice de pluviometria, mas não é o maior. Essa palavra maior deixa aí o item incorreto, ok?